Programa Janinese. Oferecimento Class Tapetes e Couro. Peças exclusivas 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar 999662499. Espaço Class, festas e eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas 4002-6767. Tudo bem, gente? Olha só a gente chegando com o nosso programa Janinese de hoje. Hoje ele está com uma carinha daquele jeito, né? Do jeito que a gente gosta, porque a gente vai trazer vários assuntos que interessam a todos nós, né, matogrossenses e brasileiros. Eu sempre falo que quando a gente fala do que está acontecendo lá em Brasília, a gente tem que lembrar que isso é do nosso interesse. E por que é que eu estou falando que é do nosso interesse? Porque hoje começa uma série, né, de entrevistas e a gente está, né, recebendo aqui no estúdio o deputado federal Abílio, que todo mundo conhece, o Abílio Brunini, que é aqui do Mato Grosso. Muita gente, né, fica curioso para saber como é que está andando esse primeiro ano, né, de Câmara Federal. E aí, por que não, né, trazê-los para cá e a gente ouvir da própria o relato, né, de como é que nós estamos sendo representados lá em Brasília. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Janete? Tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer receber você aqui, viu? E abrir essa série de entrevistas também, porque eu acho que essa proximidade da população com os nossos eleitos é super importante. Acho que ela tem que ser mantida mesmo fora do período de campanha, né? E eu acho que uma das obrigações nossa, até como comunicadores, é realmente a gente estar trazendo essas pessoas para a gente conversar e, ao mesmo tempo, uma das obrigações do eleito é estar disposto a vir conversar e ficar próximo do cidadão, né? A gente tem que prestar conta para a população. A gente tem que explicar para a população o que a gente está fazendo, quais são as nossas atividades e nossas responsabilidades. E aí, sempre que tem oportunidade, como você e outras pessoas que nos convidam, é um prazer estar sempre à disposição para a gente poder dar os esclarecimentos devidos. Gente, às vezes as pessoas olham para algumas pessoas e acabam marcando alguns temperamentos nossos. Por exemplo, as pessoas quando me olham, falam assim, nossa, você fala alto. É um jeito que eu tenho de falar alto. O deputado tem um tom tão suave que eu vou até baixar meu tom de voz hoje para falar com vocês aqui, viu, deputado? Porque é interessante isso, né? Então, vamos trazer um pouquinho mais. Deputado, Brasília está pegando fogo ou é só por aqui que está calor mesmo? Brasília está pegando fogo, o Amazonas está pegando fogo. Aí é literalmente, né? Pantanal, no Mato Grosso do Sul, está pegando fogo. Só que a Brasília não está nessa questão tão quente no sentido climático, mas sim no sentido político, que está um pouco meio ameno, já caminhando para o fim do ano, os deputados mais preocupados com as emendas parlamentares, com essas ações, do que com as questões políticas mesmo, em decisões políticas. Na verdade, Brasília, de certa forma, chega a estar até travado. Teve umas 2 semanas de obstrução de pauta. O governo federal não consegue aprovar muitas das suas pautas e sempre que precisa aprovar uma pauta tem que gastar muito recurso mandando emenda para deputado. Então, tá pegando fogo no sentido de polarização esquerda-direita, que nem o caso da CPMI, mas não no sentido político da coisa do modo geral. Já que você levantou essa questão, sempre que se tem que aprovar uma pauta, deputado, tem que se mandar muito dinheiro. Como é que você vê isso como deputado e como cidadão também? Essa questão de negociar. Foi para isso que, né, o cidadão elegeu o seu candidato, o seu deputado, o seu senador, o seu, né, para ir lá negociar ou para pensar negociar em prol do Brasil? Brasília é um lugar que, por ser 513 deputados e 81 senadores, por estar nessa situação, ela representa muito uma boa parcela da sociedade. Existe uma parcela da sociedade que está preocupado com R$50 na hora do voto, existe uma parcela da sociedade que está preocupada se vai ganhar uma caixinha de cerveja, e essa parcela da sociedade que está mais preocupada no que ela vai ganhar para votar no político,
elege políticos que também estão preocupados que eles Enquanto vão eles vão ganhar para ganhar. poder votar lá. Então é representativo, infelizmente. Tem pessoas que são mais ideológicas. Vota na direita por ideologia, por afinidade política. Vota na esquerda por ideologia, por afinidade política. E tem outros que são mais fisiológicos. Aquele que só vota no candidato se arrumar a vaga no emprego, que só vota no candidato se furar a fila do SUS, só vota no candidato se mandar uma emenda para um bairro dele ou para uma obra que o vereador pediu. Então, assim, esse sistema fisiológico da política, eu acredito que deve representar em torno dos 40% da sociedade, de 40% a 50% da sociedade. É muito alto, né? É muito alto. E essa parcela da sociedade que vende voto, que negocia, que faz isso, elege representantes para isso. Então, assim, se você observar o Congresso hoje, você tem 30% do Congresso que é de direita mesmo, e 30% do Congresso que é de esquerda mesmo. Esquerda mesmo. Somando isso, daria 60%, que representa 60% da população. E os outros 40%, eles são fisiológicos. E esse 40% fisiológico, de acordo com a pauta, ele vota com a esquerda. Se a pauta é pauta de gestão, vai aumentar imposto, vai ferrar o trabalhador, o empresário e etc. Mas o Lula foi lá e mandou emenda e segurou, esse centro, 40% fisiológico, vai de certa forma votar com a esquerda. Se a pauta for de valores, contra o aborto, drogas e tudo mais, esse centro não vai pegar dinheiro. Ele vai falar, não, ele é conservador, de uma certa forma. Então, mesmo sendo centro, ele sabe que a questão de valores vai influenciar a eleição dele lá na frente. Então, ele vota com a direita. É. Por isso que a gente provou o marco temporal, mas perdemos a reforma tributária. E é por isso, gente, que às vezes as pessoas falam assim, mas é porque eu não estou entendendo como que uma hora volta de um lado ou volta de outro. É porque, na verdade, existe quem está no centro já fala centro, né? Acaba tentando se equilibrar, porque vai ter eleição daqui 2, 3 anos, 4 anos. Então fica jogando dos dois lados. Até é interessante você falar isso, porque eu estava até estudando um pouquinho mais sobre a política argentina, e na Argentina não se tem muito esse centrão. Né? É mais direita e esquerda, é mais polarizado ainda do que nós temos aqui no Brasil. E é um dado interessante, porque nós temos eleição na Argentina agora nesse final de semana, né? Então, até um dado interessante para a gente. Vira presidente. Se Deus quiser, né? Do meu ponto de vista. E aí vai ter gente que fala assim, tomara que não. Mas existe entre aspas, uma facilidade maior, né, de governabilidade lá, porque exatamente eles não têm esse centrão tão grande, tão pesado, tão inchado e com tanto poder. Então, mas isso se dá por causa da quantidade excessiva de partidos políticos que tem no Brasil. E o desconhecimento, de certa forma, da política de uma parcela da população. Tem gente hoje que, se você perguntar, não sabe quem é o nome do governador. Não sabe o nome do prefeito da própria cidade. Não conhece um vereador na cidade. E essas pessoas, de certa forma, que estão alienadas a todo esse processo político, acabam escolhendo pessoas por outros tipos de interesse. Então, acaba dando esse problema. Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai conferir um bloquinho, é jogo rápido, e eu já volto porque sim, a gente vai falar sobre CPMI, né, os relatórios que aconteceram e que todo mundo acompanhou essa semana. A gente vai falar sobre os projetos que estão rolando, a gente vai falar sobre a guerra também que está acontecendo, né, o absurdo que o Hamas fez contra Israel e agora tudo isso que está envolvendo tantos países que deixaram de ser apenas, né, 2 envolvidos, e você vê aí muita gente colocando o dedinho lá, e claro que eu vou querer saber, e é claro que a gente vai falar sobre eleições municipais do próximo ano. Então já a gente volta. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Volare, clínica de terapia capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Forma Clean Lavanderia. Cortinas, tapetes, tênis, sapatos, bolsas, pelúcias, malas, vestidos e ternos. Valores especiais para empresas. Forma Clean Lavanderia. A economia certa para o seu tempo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Bairro Popular. Disque Delivery 3359-1999 e 98148-6077. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. 4002-6767. O Mundo em Taças. Curiosidades sobre o vinho. Você sabia que o resveratrol, substância presente nos vinhos tintos, podem te proteger de doenças cardíacas e diabéticas? Pois é, fique ligado. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Já estamos de volta e hoje eu estou recebendo o deputado federal Abílio Brunini, ele que é do PL de Mato Grosso, aliás, um dos partidos que mais elegeu deputados hoje, na última eleição, que está lá em Brasília. Como que está essa representatividade, deputado? Todo mundo apostava de uma maneira muito, calorosa, vamos dizer assim, com um sentimento muito bom pelo número de deputados. Você acha que realmente esse número grande de deputados eleitos tem representado ou está conseguindo pelo menos responder, trazer parte da resposta que a população almejava nessa? Acredito que sim. Nós temos ali em torno de 120 deputados de direita ao todo. 90 e poucos do PL e mais um restante de outros partidos que se complementam. Essa representatividade é a maior representatividade da história que a direita tem no Congresso. Nós já tivemos uma série de deputados no Congresso que tem posicionamento de direita, como o próprio Bolsonaro era, e até o Enéas também era um deputado no Congresso. Só que nunca teve um volume de deputados alinhados com o mesmo discurso que nem está tendo agora. Só que é a primeira eleição que o povo se dedica a eleger deputados. A tendência é isso aumentar ainda na próxima eleição, o povo entender como que é isso, ter mais partidos que elegem deputados de direita. Só que isso é um aprendizado político. A direita, apesar de ela falar de conservadorismo, ou seja, conservar ao longo do tempo, ela, como um entendimento de estratégia eleitoral, é nova no nosso país. Até pouco tempo atrás tinha gente que achava que o PSDB era de direita e o PT era de esquerda. Até entender que o PSDB é um partido socialista. O próprio nome já diz, né? Então assim, foram somando as coisas e aí o povo começou a ter esse entendimento. Hoje, nós estamos encaminhando bem. O PL é o maior partido da Câmara Federal, só que, como eu disse, não é o suficiente.
Porque ainda tem 200 e poucos deputados de centro que estes sim influenciam a pauta. Só que quando a pauta é conservadora, pauta da família, esses 200 e poucos se juntam com 120 e não passa. Só para você ter ideia, não passa ideologia de gênero, não passa pronome neutro, não passa aborto, não passa drogas. Por isso que muitas das vezes o STF acaba legislando sobre esses assuntos. E que eu acho que é um assunto que deve estar em pauta, que está em pauta hoje em Brasília, tanto na Câmara como no Senado, porque exatamente isso vai totalmente contra a nossa Constituição. O que prejudica é só a economia. Infelizmente, a economia, eles acabam nos prejudicando. E aí a população também vai sentindo o que é fazer o L, né? E aí eu espero que na próxima eleição tenha essa percepção sobre isso. A gente também espera, mas eu quero voltar na pergunta, porque eu acho que eu não me fiz entender direito. Essa questão do STF acabar legislando, como é que está sendo encarado pelos deputados, pelos senadores, porque é uma usurpação de poder, né? O STF não está lá para isso. Como é que você, como deputado, se sente quando isso acontece? É importante a gente lembrar que o Congresso é representado por duas casas. O Congresso é a Câmara dos Deputados, onde são 513 deputados, representando proporcionalmente o número de eleitores. Por que é 513? Porque é o número de habitantes no país dividido pelo número de representantes, e aí dá uma proporção por cada estado e tudo mais para a representatividade proporcional. O Senado, ele é representando 3 senadores por estado, independente do número de eleitores. Cada estado tem 3 senadores. Quando você faz essa separação entre as duas casas, e considera-se o Senado a casa revisora, ou seja, as ações começam na Câmara, são revisadas e aprovadas pelo Senado para dar continuidade, começa também a criar o equilíbrio. Quem que lida com o STF? É o Senado, não é a Câmara. Então, se o STF tem algum abuso, está legislando, invadindo competência, quem revisa essa situação, quem avalia, é o Senado. E o Senado hoje está mais desperto. Você percebe o Pacheco, o posicionamento que ele deu? E ó, que é um cara da base do governo. E ele está dando um posicionamento falando o seguinte: olha, se vocês legislarem sobre o aborto, nós vamos mexer com vocês. E deu uma boa chacoalhada, apresentando um projeto de redução do tempo de mandato, dizendo que vai aumentar a maioridade para poder entrar no STF. Hoje é 35, mas eles estão querendo aumentar para 45, 50. E eles querem que o mandato de um ministro do STF seja só de 11 anos. Que eu acho então, interessante, o Senado já está começando a se movimentar em contraponto aos abusos do STF. Em contrapartida, a Câmara, ela trata-se do contraponto ao Palácio, ao Lula, ao presidente. Então, quem caça o presidente? É a Câmara. Quem que caça o ministro do STF? O Senado. Então, a gente separando esses poderes, o Senado está começando a se mobilizar para dar uma segurada no STF. Mas existe, lógico, gente, que algumas ações vai depender da Câmara também. Se vier a ser cassação de um mandato do presidente. Exato, né? Então, eu acho que essa usurpação de poder é que não pode acontecer de nenhum. E a Câmara, ela tem um papel importante nisso. Por exemplo, a pauta, muitas das vezes, pautas de gestão e coisa e tal, muitas das vezes elas são apresentadas no Senado e vêm para a Câmara, ou na Câmara e vêm para o Senado. Quando ela é questão que trata desse assunto, se ela tem que passar pelas duas casas. Então, quando a Câmara fecha a porta e fala, vamos obstruir a pauta e nada vai passar, o Senado se incomoda também. Porque, às vezes, não passa a pauta para chegar no Senado, e, às vezes, a pauta de interesse do Senado também não passa para a Câmara. Então, se a Câmara faz birra, de certa forma, fala, nós não vamos abrir espaço para discutir esses assuntos aqui. E se vocês não tirarem de pauta, nós vamos travar todas as pautas. Isso aconteceu há 2 semanas. Está acontecendo isso, né? É o assunto que está em pauta Marco hoje, na temporal, verdade. drogas, o aborto, todas essas questões estão em pauta agora e nós estamos travando todas elas. E que é um absurdo isso, mas, gente, é uma maneira também de se segurar, porque, na verdade, era para a coisa andar e existir esse respeito mútuo. Agora, lutou-se tanto para a CPMI do 8 de janeiro, e essa semana está tendo-se o desfecho. Já teve, né? Teve esse desfecho. Como é que vocês estão vendo esse desfecho e qual que é o caminho daqui para frente, deputado? Então tá. No dia 8 de janeiro, teve atos de invasão e depredação de patrimônio público.
vandalismo. Isso. É terrorismo? Não. Não. Foi golpe? Não. O próprio ministro da Defesa do Lula, o Múcio, deu uma entrevista na CNN e falou: não existe golpe sem armas e não existe golpe sem você ter um sucessor ao poder. Uhum. Ou seja, não é o cara lá invadir, E vou depredar, ficar lá e vou sentar em que 10 vai na cadeira, tomar né? a república, que Aham. vai tomar a democracia. Não, são pessoas ali que às vezes perderam a cabeça, foram manifestar e não conseguiram segurar ou se conter a euforia toda que acabou acontecendo. Foram manifestantes que cometeram alguns atos de vandalismo e que, de fato, não há concordância de ninguém daqueles atos. Ponto. Hoje, você já pode falar isso. E a CPMI te trouxe isso. Porque antes da CPMI, vamos supor que estivéssemos lá em fevereiro ou março, e você falasse que não houve golpe, você teria a Polícia Federal na sua casa. A polícia ia falar: você não apoia o golpe, você não sei o quê, você está dizendo que não houve golpe. Hoje não, hoje você pode falar abertamente: não houve golpe. Não houve golpe. O que houve foi vandalismo e depredação. E você não vai ter suas contas na rede social bloqueada, você não vai ter a polícia batendo na sua casa, você não vai ter ninguém te denunciando, dizendo que você é fascista. Pelo menos não deveria, né? Não é para ter, E né? não terá. Porque o grande avanço, a grande conquista da CPMI foi a retomada da verdade. A população, de uma certa forma, assistiu, entendeu, viu o que houve e teve discernimento. Mas o relatório foi contra a direita. O relatório não importa. Relatórios da Elisiane e relatório de qualquer um é a mesma coisa. Ele vai ser encaminhado ao Ministério Público, que abrirá a investigação e apuração. Que poderia ter feito antes e que já tem todas essas informações. Então foi um ato político, o encerramento, político. Nada interfere na vida das pessoas e a nossa maior conquista foi poder erguer a bandeira do Brasil de novo com o princípio da verdade. Tá, deputado, mas as pessoas que foram presas e que estão sendo julgadas, né, sem foro privilegiado, que a gente tem que lembrar disso, pelo STF, não estão sendo tratados conforme você está argumentando que esse relatório significa. E aí? O relatório não tem nada a ver com as pessoas que foram Então, presas. não, mas eu estou Tem que falando separar do uma coisa da contexto outra. no contexto de legalidade. Não foi golpe, foi só vandalismo. Mas quem está sendo julgado lá continua sendo chamado de terrorista e sendo julgado como STF tal. é outra situação. Pois é. Mas aí o que a gente tem que deixar bem claro para a população? O que está acontecendo no STF em relação a esses casos é uma lava-jato à avessa. É uma perseguição política, ideológica àquelas pessoas da direita, nos mesmos moldes da Lava Jato ao avesso. O que aconteceu com a Lava Jato? Foram lá e perseguiram os corruptos, que eram corruptos, réus Era isso que eu ia falar, confessos. Muito diferente, né? Sim, mas olha só, perseguiram e era o grupo deles. Era o grupo deles, o grupo da esquerda. Os aliados do Lula, os financiadores do PT, pessoas Era do uma grupo briga deles. de esquerda contra esquerda, gente. Os empresários da esquerda foram perseguidos, a polícia bateu na porta dos empresários da esquerda, da Odebrecht, bateu na porta da JBF, bateu na porta de cada um deles, eles ficaram presos e eles ficaram revoltados. E o sonho e o desejo desses caras, empresários e todo mundo, e o PT, e os deputados do PT que estavam na lista da Odebrecht, e o próprio Lula, o sonho deles é vingança. É esse o desejo deles. Só que eles estão se vingando das pessoas erradas, né? Não, eles estão no sentimento deles. estão se vingando porque não tem um termo de comparativo você pegar um réu confesso que desviou bilhões e você comparar com alguém, com um cidadão brasileiro que vai lá mas o desejo deles, entendeu? o E desejo provoca deles é outro. quebra uma vidraça. O desejo deles é criar na população um medo de se levantar contra os corruptos. Entenda bem. Eu estou entendendo. Eles querem que o povo tenha medo de ir para a rua novamente protestar contra os corruptos. Só que isso é um tiro que saiu pela culatra. E eu vou te explicar por quê. Olha só. Teve a situação do aborto hoje, poucos dias. O povo foi para a rua. E vai aumentar o número de pessoas na rua. E o que vai acontecer com essas pessoas que estão sendo condenadas injustamente a 17 anos de prisão e tudo mais? Os seus processos serão anulados por falhas processuais. Pode escrever. E tem que ser, né, gente? Agora, o que eu penso é que o STF está agindo de forma irregular, de forma equivocada, não deveria agir como está agindo,
E esses atos que o STF está cometendo, que serão anulados no futuro, eles estão querendo dar um posicionamento pedagógico. Eu até fiz um comentário esses dias como o período medieval. No período medieval, aquele período dos castelos, de guerras com os bárbaros e tudo mais, algumas cidades do período medieval tinham o costume de assassinar as pessoas em praça pública, de cortar a cabeça das pessoas em praça pública. Para servir de exemplo, servir de exemplo, e depois deixava a cabeça pendurada na entrada das cidades, para que as pessoas ficassem com medo de entrar naquela cidade, como se você entrar aqui e fizer alguma coisa de errado, nós vamos te matar e deixar pendurado. O seu final é esse, né? Tinha essa visão. O que o STF está fazendo é algo semelhante. É um ato de terrorismo o que o STF está fazendo. De querer tocar o terror na vida das pessoas e falar, olha, se você na próxima vez for para a rua pedir o fim do Lula, se você for para a rua pedir o fim a saída de um ministro, pode ser que eu mando te prender por 17 anos. Isso é um ato de pânico, de terror, e usa aquelas pessoas como reféns desse ato, aterrorizando a restante da população. E aí, por compaixão, a gente fica olhando e falando, pô, não dá pra gente aceitar isso. Uma pessoa que foi lá e cometeu um equívoco, um erro mesmo de quebrar um patrimônio público, mas 17 anos por fazer isso. E não era um golpe, não era um atentado à democracia. E necessariamente, né, sem essa comprovação do ato em si também, então, né? Só que isso, como você viu no processo do Lula, o que ocorreu? Chegou, se eu não me engano, foi o Fachin, o autor da anulação. Não lembro se foi o Fachin, mas eu acho que deve ter sido. Pode continuar. Tá. Eu acredito que na questão do Lula, por exemplo, eles foram lá e anularam o processo do Lula. Não é que o Lula foi inocentado. Ele não foi inocentado. Foi anulado, né? O processo dele foi anulado, acusado de haver falhas prerrogativas, falhas processuais. E você acha que o cara não tem acesso ao processo? O cara não tem acesso ao processo. Quando tem acesso ao processo, ele não tem o direito de se defender da forma adequada. Quando vem a condenação, ele é condenado por uma ação e também condenado por outra, sendo que uma ação anularia a outra. Então, assim, essas questões elas serão anuladas futuramente e retomada a verdade. Agora existe uma preocupação. A gente tem que conferir um intervalinho. Eu quero continuar nessa questão da economia do Brasil. Podemos falar. Começamos o ano com uma receita considerável. Em menos de um ano, triplicou, praticamente triplicou. Iniciamos com caixa com 57 bilhões, hoje está mais de 150 de déficit. O Brasil suporta isso, deputado? Como é que os deputados, os senadores, como é que Brasília, como é que o mundo está vendo isso? Já já a gente volta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Espaço Class Festas e Eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Forma Clean Lavanderia. Cortinas, tapetes, tênis, sapatos, bolsas, pelúcias, malas, vestidos e ternos. Valores especiais para empresas. Forma Clean Lavanderia.
A economia certa para o seu tempo. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 305, Bairro Popular. Disque Delivery 3359-1999 e 98148-6077. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora, 4002-6767. O Mundo em Taças. Curiosidades sobre o vinho. Você sabia que o resveratrol, substância presente nos vinhos tintos, podem te proteger de doenças cardíacas e diabéticas? Pois é, fique ligado. Apoio ABS Mato Grosso, Associação Brasileira de Sommelier. Faça parte e conheça o universo dos vinhos. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Já estamos de volta. Hoje o nosso programa está num formato um pouquinho diferente. Nós tiramos essa 1 hora para conversar com o deputado Abílio, porque é importante a gente entender e ouvir da boca dos nossos deputados que, né, o convite já está aberto para que todos passem por aqui para a gente fazer esses bate-papos, e é importante. Mas a partir de segunda-feira a gente volta ao normal, né? Segunda-feira tem bate-papo, tem receita. Lembrando que a semana que vem vai estar uma semana bem corrida, porque tem muita coisa acontecendo. Tem encontro do Chá com Elas, que a gente vai estar participando. Tem evento também, né, do Cuiabá Fashion Business. Tem tratamentos capilares que a gente já gravou, inclusive para cuidar do cabelo da meninada, que a gente já está preparando. E tem aquelas dicas que nós já comentamos aqui no programa, que a gente já começa a preparar para vocês na reta de final de ano. Né? Aquelas dicas de como você preparar a mala, o que você levar, aquelas peças coringas, aquelas receitas que você já pode ir preparando também para a sua confraternização, né? Porque não tem uma só confraternização, é confraternização dos colegas de trabalho, do colégio das crianças, né? Da família, dos amigos. Não é assim, deputado? Pô, eu tô sentindo que eu sou muito desprestigiado. Hoje você Ó, tá. Eu não participo, ninguém me convida para a receita, ninguém me convida para o Chá com Elas, ninguém me convida para o tratamento capilar. Pô, olha aí. Não, e eu acho que tratamento capilar você tá merecendo viu, gente? Ele tá precisando, tá com os fios meio, né? Eu quero fazer um moicano. Vai fazer uma... E faça, eu acho que vai te cair muito bem. Tá inspirado na série Vikings que tá passando aí, né? Não tô. Pois é. Tá passando uma série aí na HBO, né? Não, na History, e sobre os Vikings. E aí, esses dias eu estava chegando aí, fazendo um comparativo com o que a gente vive hoje, deputado. Eu não esqueci da minha pergunta, que é sobre economia, mas Tá agora bom, eu vou tá dar bom. uma devagada aqui. A gente vivendo hoje essa sede de poder, de conquista, de massacres. Gente, desde que o mundo é mundo, É esse estilo. o ser humano vive disso. Será que ele não se cansa? Um dos primeiros seres humanos foi um conflito terrível. Você tinha Adão, Eva e Caim e Abel. Caim e Caim Abel. vai lá e mata Abel, é o irmão dele. Só tinham 2, cara. Maldade, e já tinha né? disputa aí, né? Infelizmente, desde que o mundo se entregou ao maligno, né? O mundo já está ao maligno, mas é isso mesmo. Infelizmente. Cabe a gente resistir. Cabe mesmo, gente. Eu confesso que às vezes você não, calma, respira, conta até 10. Mas, deputado, a minha pergunta era sobre economia. Com tudo isso que está acontecendo, o Brasil aguenta isso? Como é que vai ficar daqui para frente? Até porque a economia não depende só de um único país. Você está refém também das ações dos outros países, do mundo todo, né? A economia é globalizada. Eu entendo o governo Lula, hoje, como o segundo mandato do governo Dilma. A Dilma II, por exemplo, ela deixou de lado a questão da economia e não deu muita atenção a esse assunto.
A economia piorou, as coisas mexeram no bolso da população, o povo passou dificuldade e na sombra tinha Michel Temer prontinho para receber o governo e dar um novo cuidado e um novo caminho ao governo, principalmente no quesito economia. O Lula está no mesmo caminho. Se o Lula continuar fazendo essa gastança como um todo, não ter um controle fiscal, não organizar a economia e continuar aumentando os impostos e o povo passando dificuldade, o Alckmin está à sombra. Lembrando que o Alckmin não é petista, não é do grupo do Lula. O Alckmin se associou ao Lula observando uma oportunidade de chegar ao poder. Exatamente. E essa desculpinha de é para tirar o Bolsonaro, é nada. Eles sabiam que poderiam juntar e criar um projeto de retomada de poder. Só que, entenda, o Congresso é insaciável. O Congresso, você pode dar todos os cargos, todas as emendas, nunca será o suficiente. E se a economia ficar pior, como está, o Nordeste já está passando dificuldade, prefeitos já estão indo lá fazer manifestação. Se isso continuar como está, o Lula terá dificuldade de se manter o poder até o final do mandato. Tá aí. E o povo não vai aguentar, gente. É por isso que eu até comentei. Do meu ponto de vista, e fazendo uma análise, que a gente está acostumado a fazer essas análises e prestar atenção, o povo pode ter se sentido tanto quanto retraído e, ao mesmo tempo, desanimado, desmotivado ir às ruas. Mas, a partir do momento que se encontra esse motivo, essa motivação já nasceu. Verdade. Né? Então, isso vai voltar. E isso tem um peso muito grande, que foi o que tirou a presidente Dilma da outra vez. Lembrando que quem organizou, orquestrou a cassação da Dilma foi o Alckmin. Exatamente. Então, assim, o Alckmin teve um papel fundamental, inclusive aquela advogada de São Paulo, que professora e depois foi deputada estadual lá, Janaína Pascoal, era contratada pelo PSDB, a serviço do PSDB, fez todo esse trabalho. Tá lá. Então, eles já têm a apostila, eles têm a apostila, né? Já fizeram a lição de casa uma vez, já fizeram a prova, já tiraram 10 na prova. Tá aí com a apostila na mão mais uma vez. Vai brincando. Vai brincando. Deputado, eu falei de ser humano e de conquistas e sede de poder. A gente está vendo agora mais uma vez essa confusão, o Hamas atacando Israel, né? E como que vocês têm visto isso? Inclusive, você está trabalhando num projeto, né, dessa questão da criminalização realmente do Hamas, para que, sim, seja tratado como um grupo terrorista e não um ampassã aí que está brigando pela Palestina. Nós apresentamos o projeto, estamos colhendo as assinaturas para que criminalize o Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico, o Al-Qaeda e tudo acontece grupo de terrorista, seja tratado como terrorista pela nação brasileira, impeça qualquer tipo de negociação do Brasil com grupos terroristas, com países apoiadores de grupo terrorista, como é o caso do Irã. O Irã fica apoiando e financiando o grupo terrorista, então o Brasil não pode se relacionar com eles. E que também criminalize com pena de até 5 anos de cadeia para quem manifestar apoio ao Hamas nas redes sociais, na imprensa, em qualquer lugar. Porque você não pode manifestar apoio a criminoso, porque isso é apologia ao crime. Já existe lei para isso. E se esses atos eles acontecessem no Brasil, um estupro, um assassinato de uma criança com degolar a cabeça de criancinha, se isso acontecesse no Brasil, era tratado como crime hediondo. Então, se você tivesse no Brasil um crime hediondo sendo acontecido no nosso país e qualquer manifestante manifestasse apoio a esse crime hediondo, responderia também por isso. Então, nós queremos que seja tratado da mesma forma. Agora, as maiores manifestações em apoio ao Hamas estão partindo da própria classe política e do alto escalão político. Mas já está tendo repreensão já. E eles estão entendendo isso. Eles estão entendendo essa situação. Esses dias é tipo um ministro, o secretário de comunicação na área da empresa brasileira de comunicação, que é aquela que tem um canal brasileiro. Nós temos um canal de TV que é do Brasil. Esse canal já tinha o presidente deles lá, que publicou contra Israel e manifestando apoio ao Hamas. Foi mandado embora.
Outro assessor da Câmara apresentou uma manifestação de apoio ao Hamas. Foi mandado embora. O outro lado, no Ministério de Direitos Humanos, manifestou apoio ao Hamas. Foi mandado embora. Por quê? Porque o Lula percebeu que ele já não está popular no Congresso. Ele já não está popular na imprensa e na rede social. Ele está tendo um certo desgaste. Ele não vai querer carregar nas costas o desgaste do Hamas. Então, ele já está começando a se posicionar em relação a isso. E acredito que o projeto deve ser aprovado. A gente espera que sim, gente, porque, né, tem inclusive vídeos ainda que estão aí na internet. Tá rolando aí vídeos, né, na internet, né, da presidente do PT, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, né, conclamando há um tempo atrás ao Hamas e a outros grupos apoio. E que se sumiu agora, né? Agora sumiu, deu uma sumida, né? Nem lá no Congresso eu não tenho visto mais. Tá vendo? Bom, e aí, para a gente não ficar muito tempo nesse assunto, porque o tempo voa, o posicionamento da ONU, do Brasil na ONU, agora ocupando esse mês, nesse cargo temporário, principalmente nessa cadeira de direitos humanos, como é que a gente aguenta mais essa? Como que fica isso para o Brasil? Um posicionamento vergonhoso, um posicionamento muito vergonhoso. O Brasil ele tem que entender que o que Israel está fazendo é legítima defesa. Se o pessoal, um vizinho seu, entra na sua casa, mata sua esposa, mata seus filhos, peraí, você não quer que você faça nada? E ele está invadindo, ele não é seu vizinho de ter direito à propriedade, ele está invadindo a casa do lado. Peraí, você não quer que você faça nada? Que você não tenha retaliação, que você não revide? Mas que deixa a justiça fazer. A justiça dá ao Estado de Israel o direito de se defender. É direito de Israel se defender contra qualquer ofensiva, e é um estado de guerra. A guerra à Palestina, não, guerra ao Hamas, guerra aos terroristas. Nós não estamos, tem que deixar muito claro, nós né? não estamos aqui dizendo que um povo que não tem o direito de existir. Nós não estamos dizendo que um povo não tem o direito de existir. Nós estamos defendendo que terroristas, assassinos, estupradores não têm o direito de continuar fazendo as suas práticas. Eles querem lidar com assassinos, terroristas e estupradores como se fosse um Estado. Não é. O Hamas não é um Estado. O Hamas não é uma nação. O Hamas ele é um grupo de terroristas. E tem que ser tratado como tal. Como tal. E que, infelizmente, recebe financiamento de muitos países, alguns assumidamente e outros camuflado, mas recebem sim financiamento de muitos países, e é essa consciência que tem que partir da população também e deixar de ser massa de manobra, como a esquerda gosta de usar esse termo, massa de manobra, né, ir para a rua gritando aí sem saber nem do que é que você está falando. Essa que é a verdade. E quem apoia terrorista tem que também ser tratado como tal. Se os caras querem falar sem anistia para quem foi lá e invadiu as propriedades, sem anistia para o Hamas, sem anistia para quem apoia terrorista, sem anistia para quem defende Estado Islâmico. Deputado, está acontecendo, principalmente aqui na região, Rondônia, Pará, não chegou ainda no Mato Grosso, bom, Mato Grosso também, e está rolando muitos vídeos de grandes desapropriações, realmente sendo retirado o cidadão que já mora lá, que nasceu lá em terras, ações grandes do Exército e Polícia Federal. Como é que isso está acontecendo no Brasil e qual que é o embasamento para isso? Então vamos por parte. Primeiro, não existe direito de propriedade em área pública. Por exemplo, se é uma área de preservação, é uma reserva ambiental, ou até mesmo uma praça, o cara foi lá e invadiu uma praça, não existe uso capião para isso, não existe o direito seu sobre aquela área. A área pública nunca vai ter direito de propriedade. Mas esse parque... Tem 20 anos que está ocupando esse parque. Não existe direito de propriedade sobre essa área que foi invadida. Tem 30 anos que ocupou essa praça. Não existe uso capião para quem está em cima de uma praça. Infelizmente, isso está na lei. Tá? Isso está na lei. O governo pode até nunca ter usado aquela área da praça para alguma coisa, pode não ter. Enfim, invadiu, a lei permite a retirada. E o que ocorre? Muitas vezes, algumas pessoas, não vou dizer ignorando a lei ou achando ou desconhecendo, algumas sabendo da lei,
acha que pode invadir, e às vezes é orientado até por políticos. Políticos mesmo vão lá e orientam. Aqui em Cuiabá, a maior parte do grilo em Cuiabá, por exemplo, Foi ela é orientado, organizada por políticos Exatamente. que dão cobertura. É claro que os mesmos políticos que dão cobertura à invasão de propriedade, eles não fazem a regularização fundiária, eles não fazem a distribuição de terra. Os mesmos políticos hoje, por exemplo, tem um político aí que é secretário de habitação, está envolvido numa série de invasão de propriedades aqui em Cuiabá. Mas ele mesmo não faz a captação de recursos para a construção de habitação de interesse social. Ou seja, ele deixa de fazer o papel dele, que deveria ser um investimento em construção de habitação de interesse social, para apoiar e financiar a invasão de propriedade. E aí, o que acontece? A lei vai ser aplicada em algum momento. E quando a lei vier a ser aplicada, infelizmente, essas pessoas serão prejudicadas. O que a gente tem visto e que eu questiono como cidadã também, porque eu sou da fase do integrar para não entregar. Então, existiu-se um incentivo muito grande dessa população vir para esses estados, né, que se compõem aí Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso. Então, a gente tem que lembrar muito isso. E eu questiono... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E eu questiono a forma que está sendo feita. Para prender um bandido numa comunidade, que para mim continua sendo favela, que é o termo correto, né, e aí é aplicado de uma forma. Para retirar o cidadão que está lá, num sítiozinho, com 3 vacas de leite, como diz o povo, entendeu? E uns pés de galinha, como diz o povo, né? Brincando aí com a situação, é usado de outros. Então, mas cada caso é um caso. Existe uma necessidade de habitação no nosso país muito grande. Nós temos aí uma precariedade de pessoas precisando sair do aluguel, precisando ir para sua habitação. Sem dúvida. Isso precisa ser reconhecido, ser valorizado. Existe uma série de pessoas que estão aí com vontade de produzir, de cuidar da terra, de criar, de desenvolver. Existem métodos para isso? Existe. O próprio INCRA, ele tem toda a competência de fazer a regularização fundiária, de pegar áreas de fato improdutivas, ou que estão improdutivas, fazer a desapropriação através de uma indenização correta e fazer o parcelamento do solo e a distribuição. Agora é muito fácil e muito populista, de certa forma, o político chegar e falar, invade lá que depois a gente resolve. Depois a gente resolve, que é o que aconteceu com muita gente. Aí depois o político fica com aquela pessoa na mão dele para poder fazer regularização fundiária. Garantindo votando naquele voto. político a vida inteira, pensando que esse político vai resolver. E a lei não permite ele resolver. Não é assim, não é a vontade do político, né? Eu entendo de todo o coração, eu entendo mesmo de todo o coração que a gente tem que ajudar essas pessoas. Mas eu também entendo das minhas responsabilidades, que eu não posso mentir para essas pessoas. Eu não posso chegar e falar que vai lá, invade, que depois a gente resolve. Sem dúvida. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que ser responsável com os nossos poderes e deveres. Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu vou ter que perguntar. Pode e perguntar, Prefeitura de Cuiabá no próximo ano? Como você vê essa próxima eleição do município? Então, uma coisa tem a ver com a outra de tudo que a gente está falando. Cuiabá, nós temos a necessidade de desenvolver grandes programas de habitação. Grandes programas. E eu não estou falando só dos programas de interesse social, mas estou falando de regularizar bairros, de resolver problemas da cidade. A cidade tem um problema de infraestrutura urbana terrível, logística de mobilidade urbana, transporte público precário. E a gente está vendo aí que não se surge soluções para todo esse problema urbanístico, um problema da cidade. E cada dia que passa aumenta, né? Isso é natural. E é claro que é muito fácil, muitas vezes me taxam de louco, sem nem me conhecer, por exemplo, mas eles não percebem que muitas vezes o que trata a gente como louco, o que está tentando criar essa pecha, o Abílio é doido, Abílio não sei o quê, são os principais responsáveis pelo problema da cidade estar como está. É o que rouba a propina da cidade, é o que rouba, o que pega a propina, é o que faz todo o esquema de corrupção da cidade, que ao invés de apresentar uma solução para a cidade, e ele sabe que não tem competência de apresentar uma solução porque está preso a toda essa rede de propina, de corrupção da cidade, acha mais fácil taxar os seus adversários como doido, como pessoas despreparadas e etc. Contudo, a justiça vem.
muitas das acusações que a gente fez no passado, hoje há operações da polícia, fiscalização e diversas ações, porque nós agimos com responsabilidade de fiscalizar. Mas ainda assim, a sua pergunta é, e Cuiabá, você vem candidato a prefeito? Eu digo, eu sou pré-candidato a prefeito. Pré, porque nós temos um projeto, temos uma proposta, nosso partido, hoje eu sou presidente PL municipal de Cuiabá, nosso partido tem um projeto para a nossa cidade, pensando em todas essas questões que nós tratamos e pensando em dar uma solução para isso. As pessoas podem esperar o que do Abílio? Que as propostas sejam elaboradas em conjuntos, que exista uma saída racional, lógica, inteligente para o cuidado da nossa cidade. E se existisse outros nomes que também pudessem entrar nessa disputa, que também pudesse vir com esses mesmos projetos, seria muito bom para o Cuiabá. Sem dúvida. Seria muito bom para o Cuiabá. Agora, eu tenho um grande medo de entregar a nossa cidade a um paletó 3. Então, assim, você está entendendo? Eu não posso fazer isso, eu tenho responsabilidade com isso. Por isso, eu sou pré-candidato a prefeito. Deputado, para a gente fechar, nós já estamos na reta final de ano. Claro. Né? Como é que você vislumbra esse final de ano para o Mato Grosso, para o Brasil? Vamos trabalhar mais especificamente, é claro que tudo que acontece no Brasil respinga aqui. A gente até costuma dizer, e as pessoas costumam dizer, que no Mato Grosso sempre chega um pouco mais tarde, que o Mato Grosso é um dos estados mais independentes, né, do Brasil. Você vê isso também? E como é que você está vendo essa reta final? Olha, Mato Grosso é uma ilha do nosso país. Eu costumo dizer isso, porque ele tem, como você disse, tem vida própria. A nossa produção do agro, as nossas cidades, elas respiram com uma independência do nosso país, e a nossa questão econômica ela é pujante. Nós temos uma questão de população menor do que outros estados, mas nós temos condições econômicas de investir em infraestrutura e condições para que o nosso estado prospere. Então, assim, nós vamos sobreviver a toda essa crise que nós estamos passando. Eu imagino que no final do ano nós devemos ter uma aquecida nesse momento da economia. As pessoas, elas estão muito cautelosas. Então, assim, elas, por mais que ela veja a economia dar uma melhoradinha, ela está segurando a mão. Ela fala, deu uma respirada aqui, mas eu não vou gastar, porque pode vir uma crise ali para frente. O povo brasileiro tá tipo assim, gente, gato que já foi queimado com água, né? Ele tem medo de torneira, né? Ele não é nem medo de água fria, né? Então, tá tipo mais ou menos assim. Ganha R$50 hoje, não quer gastar os R$50, porque não sabe se vai ganhar R$50 amanhã. Então, assim, esse é um problema muito grande, que é a questão nacional da economia, que não está conseguindo desempenhar na população essa confiança de que dá para trabalhar, dá para investir, dá para ver as coisas acontecer. Eu torço para que dê. Eu sou brasileiro, eu sou mato-grossense, sou cuiabano, não quero que a minha cidade vá mal, não quero que o meu estado vá mal, não importa quem é o presidente, eu quero que as coisas dê certo. Com certeza. Porque eu penso no povo, penso nas pessoas. E eu tenho esperança de que vamos conseguir recuperar o nosso país. Se Deus quiser. Bom, eu não vou te chamar, eu vou te convidar numa próxima para você vir um dia que tem culinária. Quero fazer um ovo frito ali, pô. Eu não ia te perguntar qual era o seu prato preferido, porque eu acho que a gente, né, come pelo tamanho, tudo, né? a gente come, né? Não, mas eu tenho um prato preferido. Você tem ovo frito? Não, arroz, feijão e carne moída, eu juro pra você. Poxa, eu sou fã disso. Então, nós vamos ter que providenciar isso. Eu faço o arroz e feijão, você faz a carne moída, Com fechou? facilidade, tranquilidade. Então, já está combinado, é só a gente agendar. Obrigada, deputado. Obrigado. Né, pela sinceridade, pela tranquilidade em realmente trazer essas informações para a gente, porque a gente precisa disso. A gente precisa estar próximos de vocês e a gente precisa ouvi-los para que a gente possa também fazer a nossa parte, porque a população, sim, tem toda uma responsabilidade no andamento de todos os setores do nosso país. Então, a gente tem que estar realmente antenado. Obrigada. Obrigado você, que é isso. Obrigada, gente. Semana que vem eu estou de volta, ou amanhã eu estou de volta, vocês que sabem, né? Hoje é sexta-feira, mas esse programa pode ser reprisado num outro dia. Beijo, fiquem com Deus, bom final de semana. Tchau, tchau. Programa Janinese. Oferecimento, Clés Tapetes e Couro. Peças exclusivas, 998090078. Volare, Clínica de Terapia Capilar. 99966-2499. Espaço Clés, festas e eventos.
984639723. New Line Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. 4002-6767.